Oiê, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma lista de iluminação decorativa que você pode ter aí na sua casa para você entender o quão versáteis essas iluminações são e que traz muito aconchego para nossa casa. Então vale a pena conhecer cada uma delas e integrar aí na sua decoração. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, arquiteta, e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. Bora lá? O negócio é o seguinte, minha gente. Quando a gente fala de iluminação, existem dois caminhos. A iluminação técnica, que é aquela que fica no teto, que são os spots, os rasgos, os plafons, aquela iluminação geral do ambiente. Sabe quando você chega, liga o interruptor e acende uma luz e ilumina tudo? Isso é uma iluminação técnica. E existe também a iluminação decorativa, que é aquela iluminação que a gente traz elas mais estrategicamente. É uma iluminação que está ali para realçar a beleza da nossa decoração, criar cenas para o nosso cotidiano e a gente ter ali um ambiente muito mais agradável e aconchegante. E quando a gente fala de iluminação técnica, ela é dividida entre teto, parede e piso. Então tem as luminárias que ficam no teto, as luminárias que ficam nas paredes, que podem ser as arandelas e os balizadores, e tem as luminárias de piso, que muitas vezes podem ser aqueles spots, aqueles embutidos de solo, que eles servem muito para marcar um espaço, para guiar um caminho, né, para marcar um caminho que a pessoa precisa percorrer. E quando eu falar de iluminação decorativa, eu vou entrar com a iluminação solta, que a gente consegue ter nos ambientes, mas eu também vou considerar aqui as arandelas. Elas entram também como, além de uma iluminação técnica, também como uma decoração, porque a gente consegue aí fazer algumas estratégias bem interessantes para introduzir elas no espaço. E eu preciso também te dizer que quando a gente fala de iluminação da casa, a gente não fala somente daquela luz que tem no teto. Sabia que tem alguns projetos que não tem nenhuma luminária no teto? Você sabia que muitas vezes somente a iluminação decorativa ela é capaz e responsável por iluminar todo o ambiente? Então nunca se esqueça que você não precisa encher o seu teto com spots, rasgos e luminárias, porque a iluminação decorativa ela entra como um complemento e somando com essa luz do teto. Então muitas vezes você nem precisa ter iluminação no teto, basta as decorativas. Claro, isso precisa de um estudo técnico, um cálculo luminotécnico para você fazer isso de uma forma que seja aconchegante e que seja também funcional, porque a iluminação ela precisa ser funcional. Mas é só para você entender que mesmo que você more de aluguel e tenha só um pontinho no meio do teto e não tenha como aumentar a quantidade de iluminação, invista nessas iluminações decorativas para você acender. Não tem nada mais agradável do que você criar essas cenas. Chegar no final do dia em casa, cansado, acender um abajur, acender uma lumináriazinha de mesa, acender uma arandelazinha, é muito gostoso e fica uma casa, aquela casa que te acolhe e te abraça. E aí dentro dessa iluminação decorativa, eu vou começar com os abajures, que é o queridinho aí de muitas pessoas, meu também. Eu gosto muito pela versatilidade dessa peça. Ela anda pela casa, um dia você usa num ambiente, no outro dia ela tá no outro ambiente, ela muda de móvel e ela faz isso com muita graça, com muita funcionalidade, porque você senta ali do lado do sofá, você tem um abajurzinho na sua mesa lateral, você acende, você consegue assistir uma TV sem ofuscar, você consegue fazer uma leitura, você consegue estar ali com a sua família sem aquela luz geral do ambiente. Então o abajur, ele tanto pode estar na sala, do lado do sofá, ela pode estar dentro de uma estante ali onde fica a sua TV, na frente do sofá. Esse abajur, ele pode estar numa bancada na cozinha, que fica super bacana. Ele pode ir para sua mesa de cabeceira no quarto, ele pode ir para uma mesinha, para a cômoda do bebê, lá no quartinho do bebê, ele pode estar numa prateleira. Então, o abajur, ele traz esses pontinhos de iluminação de uma forma muito charmosa. E o que eu adoro também é a possibilidade de trazer uma decoração com estilo, né? Você traz um estilo de decoração através do abajur, através do formato da cúpula, do tipo da cúpula, do tipo da base desse abajur. Ele pode ser simples, ele pode ser colorido, ele pode ser branquinho, ele pode ser em cerâmica, ele pode ser em vidro. Tem um monte de opções e você vai integrando e trazendo personalidade.
não se engane achando que é só o tapete, que é só o quadro na parede, que é só a cor da sua parede, que vai trazer isso. O abajur, ele também é um grande responsável por ditar qual é o estilo, por ser essa locomotiva do estilo da sua casa. E quando a gente fala de abajures, tem várias opções, né? Por exemplo, cúpulas, elas podem ser em tecido, que traz uma luz um pouco mais difusa e espalhada, mas existem cúpulas também que elas podem ser um pouco mais focada, que ela não distribui tanto a luz, mas ela deixa a luz ali mais direcionada para o móvel que ela está apoiada. E quando a gente fala de abajures, também ela não se resume somente a uma lumináriazinha ali de mesa. Ele também pode ter um pé, ele pode ir até o chão e ficar ali do lado de um sofá ou do lado da poltrona de amamentação lá no quartinho do bebê, junto com a mesa de cabeceira da sua cama, junto com a mesa lateral. Não tem problema nenhum, gente. Ter um abajur de pé e ter uma mesinha na frente. Não necessariamente só porque você tem a mesa que você tem que ocupar o espaço com um abajur. É uma das formas de fazer, mas você trazer essa diversidade entre formatos, cores, tipos, você ter o abajur de pé, ter o abajur de mesa, ter arandela, ter não sei o que, você acaba trazendo um ambiente com mais identidade, um ambiente mais interessante, onde tem várias formas de acender essa iluminação, de você iluminar, criar essas cenas de formas diferentes. Fora que essas luminárias, né, de mesa, elas também podem ser toda em metal, ela pode ser toda pretinha, ela é capaz de trazer um ar mais industrial ou mais romântico. A cúpula pode ser plissada, pode ser listrada, pode ser colorida. Então, é também um ambiente muito neutro. Às vezes, você trazer um abajur mais coloridão é uma forma de você trazer uma cor e uma vida e aquela pitadinha que às vezes você estava ali olhando, sentindo falta e não sabia onde estava o problema, e você coloca um abajur coloridinho, ele já dá um up nessa decoração. E aí, falando também sobre essa iluminação da casa, como eu falei lá no início, a arandela, muitas vezes ela entra como uma iluminação técnica, porque ela fica ali conectada na parede, ela precisa de um circuito para acender na tomada, enfim. Mas existem opções de arandelas que eu entendo elas como uma iluminação decorativa. Muitas vezes nem ponto elétrico precisa. Eu vou te mostrar algumas opções. Tem arandelas que você só liga ela na tomada e aí não precisa ter um interruptor específico, porque na própria peça você já consegue acender. E aí tem um design super diferente, tem mais industrial, tem colorido. Eu adoro um abajur, uma arandela colorida no espaço. Você pode posicionar ela do lado do sofá, em cima de um quadro. Muitas vezes tem alguns que tem uma cúpula que você consegue direcionar essa cúpula para cima, para o lado, e aí você às vezes tem um quadro ali do lado, você ilumina ele, e aí são formas diferentes de fazer essa iluminação, sem ser somente aquele que todo mundo faz, que coloca os spotzinhos lá no teto, direciona para o quadro e pronto. Existem também essas formas que eu acho até muito mais estiloso. Existem também as arandelas que são recarregáveis, que elas não dependem de ponto elétrico e nem um interruptor. Você só coloca ela ali na parede, liga e desliga, ela tem bateria, ela tem pilha e ela mesma acende por si só, sem precisar chamar um pedreiro, chamar um eletricista, fazer essa junção aí de fios na casa para poder fazer aquilo dali ligar. Então, para quem mora de aluguel, pode ser uma excelente alternativa. E essa arandela, além do lado do sofá, você pode colocar ela, às vezes você tem um rack de TV que é muito grande. Aí você tem a TV e você pode colocar ali próximo uma arandela de parede. Colocar um quadro próximo ou na lateral para iluminar a lateral, ou uma arandela em cima do quadro, fica super bacana também. Essa arandela, ela pode ir para o hall de entrada, ela pode ir para o seu banheiro, ela pode ir para o quarto também. Ao invés de você ter abajures, um de cada lado, você pode ter arandela e aí você libera o espaço da sua mesa de cabeceira. Também pode ir para o home office, às vezes você tem lá uma mesa de trabalho, ao invés de você ter uma luminária de mesa ou um pendente em cima da sua mesa, você pode ter uma arandela ali na parede, direcionando o facho de iluminação para cima ali de onde você está trabalhando. É uma ótima alternativa também.
Essa arandela, ela também pode ir pro quartinho do bebê, ela pode decorar o quartinho da criança, a bancadinha de estudos da criança. Então, a mesma arandela, ela anda por toda a casa. Hoje, você tem uma arandela ali do lado do seu sofá. Aí, amanhã, você mudou o sofá, mudou a decoração, ai, não quero mais essa arandela aqui. Tem N outras oportunidades dentro da sua casa para aproveitar essa arandela. Ao invés de você ter aquela iluminação muito engessada, que você precisa chamar uma mão de obra para poder ajustar, ou até mesmo que você nem consiga aproveitar, porque ela é muito fixa. Então, eu amo a oportunidade de inserir abajures e arandelas na casa. Eu não conseguiria viver na minha casa sem esses elementos, fazendo e cumprindo aí essas funções de decoração e também auxiliando na funcionalidade. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, e se você tiver alguma dúvida, pode me pedir aqui nos comentários, pode me perguntar, eu adoro essa troca com vocês. E aproveita para compartilhar esse vídeo com as suas amigas, e até o próximo vídeo. Beijos!